Olá! Hoje, mais uma vez, estamos aqui reunidos para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje iremos trabalhar o item Origem e Natureza dos Espíritos, né? Mas antes vamos fazer a nossa prece lendo primeiramente a mensagem do livro Vinha de Luz, chamada Herdeiros. A mensagem diz assim: E se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Paulo aos Romanos. Incompreensivelmente, muitas escolas religiosas, através de seus expositores, relegam o homem à esfera de miserabilidade absoluta. Púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas acusações. Os filhos da terra são categorizados à conta dos réus da pena última. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda obceca muitas vezes o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhe renova diariamente a oportunidade de reerguimento. Além disso, o Evangelho é roteiro do otimismo divino. Paulo, em sua epístola aos Romanos, confere aos homens com justiça o título de herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus. Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da terra, não passássemos de seres desventurados e inúteis? Seria justa a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? É necessário fortalecer a fé sublime que elevamos ao alto, sem nos esquecermos que o alto deposita santificada fé em nós. Que a humanidade não menospreze a esperança. Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial. Não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse imorredora da justiça divina. Olvidemos o desperdício de energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser, com o Pai, os tutores de nós mesmos. Então vamos, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui reunidos, agradecer a Jesus pelos ensinamentos que nos trouxe, nos fortalecendo, nos sustentando nesta caminhada. Como a mensagem nos diz, somos herdeiros e co-herdeiros. Por isso, tenhamos fé, tenhamos esperança, que dias melhores virão. Basta que possamos, a cada dia de nossa existência, buscar o melhor de nós, buscar nos educarmos com fé, para que possamos ser, né, trabalhadores do alto, ajudando nessa seara bendita, colaborando e aprimorando a nossa moral. Que Jesus fique conosco agora e sempre, Senhor. Bem, então, vamos iniciar o estudo desta noite. Né? É um estudo bem interessante, né? Mas vamos lá para o próximo slide. Bem, o tema é a origem e natureza dos espíritos. Mas o que é espírito? Né? A definição diz assim, que é do latim spiritus, que significa sopro, exalação, alma, a parte imaterial do ser humano. Mas o que significa dizer imaterial? Né? Então, né, a gente já vai para aquela nossos conhecimentos básicos, né, que antigamente a gente dizia, né, nós aprendemos assim, que material é tudo aquilo que a gente vê, que a gente pega, que a gente tem sensibilidade, que a gente está ali enxergando, né? Mas nós sabemos também que existem, né, coisas, né, que são imateriais, né, que elas estão, que a gente não pega, que a gente não vê, mas elas estão ali, existem, né, estão presentes na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente nem percebe, por exemplo, o ar que nós respiramos, né? Basta a gente pegar, tem um exemplo clássico, né, que a gente percebe em muitas apresentações, né, do balão. O balão, né, quando você compra o balão, que você pega o balão, ele está ali, só aquela borracha, né? Mas quando você começa a soprar, né, ele vai enchendo, vai criando, vai formando, vai tendo
uma forma, né? E ali você sabe que colocou ar, né? Mas você não enxerga, né? Mas ele existe, é uma forma de matéria. Então, para a gente também poder resgatar um pouco, né, do que nós já aprendemos, né, a codificação espírita, os livros, né, trazidos, as nossas obras básicas, né, elas vieram clarear as nossas ideias, né? A gente começou a entender, né, o que somos, né, aquelas perguntas clássicas que nós temos, né, de o que é que eu estou fazendo aqui, por que que eu sofro, né? E com as obras básicas nós fomos clareando, né, as nossas perguntas, né, existenciais, e nessas questões, né, que foram respondidas, né, foram trazidas, né, e nos ajudando a entender melhor o que somos, né, porque estamos aqui, né, nós aprendemos já que somos, né, espíritos, né, nessa roupagem atual para desenvolver a nossa moral, né, resgatando débitos do passado, né, ajudando os que estão perto de nós de alguma forma, né, estamos aqui interagindo para o nosso progresso, né, espiritual. Isso nós já aprendemos. Mas aí sempre vem aquela questão, né? Nós somos, né, seres difíceis, né? Então a gente sempre pergunta, sim, mas como é esse espírito? Como é esse espírito, né? Só pela definição a gente já começa a ter uma ideia, mas a gente quer algo mais detalhado, né? Mas é muito difícil, né, para a gente poder entender no estágio atual que nós estamos. Mas vamos tentar, de alguma forma, trazer algum esclarecimento nessa área, tá certo? Sempre vem aquelas questões, né? Sempre temos perguntas para fazer, né? E uma delas, né, aliás, várias delas, diz assim: de onde teria surgido o espírito? Qual a sua consistência? Qual a sua destinação? Como nascem os espíritos, né? São questões dessa natureza que nós abordamos e que são abordáveis, né, para a nossa frágil inteligência humana. Não obstante, sabemos que o espírito não é criado num átimo, quer dizer, espontaneamente, né? Do nada, vem aparecer o espírito. Não é assim que acontece. Não foi assim que aconteceu. No momento da concepção, como sugere, né, a teologia ortodoxa, né? Então, todo o conhecimento que se tem, né, dentro dessa teologia ortodoxa, dentro do nosso passado, né, que nós fomos criados assim do nada, né, instantaneamente, né? E com a doutrina espírita, né, nós recebemos, né, esclarecimentos que não é assim, não foi assim, né, não funciona dessa maneira, né, instantaneamente, né. Então, né, nas definições da obra kardeciana, né, do livro da Codificação Espírita, ele diz assim, que os espíritos são a individualização do princípio inteligente, são o princípio inteligente do universo. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Olha que informação interessante. Quer dizer, nós somos a individualização do princípio inteligente, né, que tem no universo, né, que nós fomos criados simples e ignorantes, né, todos nós. Né, por isso que Deus é misericordioso, porque Ele dá oportunidade para todos nós, espíritos, né, de uma maneira única. Fomos criados todos, sem exceção, simples e ignorantes. Né? E as oportunidades vão surgindo é que vão nos ajudar a nos aprimorarmos, né, cada vez mais, que é esse o nosso objetivo que nós já aprendemos, tá certo? Mas só que ele fala, né, que são princípios inteligentes do universo. Então, é bom que a gente defina, né, entenda, né, que nós temos, né, dois princípios, o princípio inteligente e o princípio material, que a gente vai ver mais daqui a pouco. Então, na questão 27 do Livro dos Espíritos, nossa Bíblia, né, tantos conhecimentos que são trazidos para nós através desse livro, dessa codificação espírita, dessa primeira obra, né, que Kardec nos trouxe, né, a pergunta diz assim: haveria assim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? A resposta dos espíritos superiores: sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Então, aqui, né, nós já começamos a entender que Deus é o Criador de tudo, de todos. Né? Deus, acima de tudo, temos o princípio inteligente e temos o princípio material. Então, tudo se resume nessas duas coisas.
princípio espiritual e princípio material. E Deus acima de tudo. Bem, então, nós temos aqui a Trindade Universal, né, que são os dois elementos gerais do universo, né, quer dizer, nós somos matéria e espírito. E temos Deus acima de tudo, que é o Criador de todas as coisas. Né? Então, aqui nós já podemos entender que tem Deus criando a todo momento, né, que não para de trabalhar, como Jesus já nos falava. Né? Temos o espírito e temos a matéria. Né? Essas são o que nós chamamos da Trindade Universal, né, que são os elementos gerais do universo. Bem, diante da configuração que nós temos, que Deus, Criador de tudo, Espírito e matéria, nós temos algumas questões, né, para a gente poder entender melhor. Eu trouxe aqui para vocês, né, um esquemazinho para a gente poder entender. Ele diz assim: sendo assim, o princípio inteligente é o elemento inteligente universal, ainda em processo de individualização, enquanto que o espírito já é uma individualidade, consciente de sua existência e responsável pela sua evolução. Então, quando você pega as obras básicas que você começa a ler, né, você percebe nas escritas, né, onde está lá, tem o espírito com o E minúsculo e espírito com E maiúsculo. Tem E minúsculo e o E maiúsculo. Né? Então, aqui é só para a gente poder entender que o espírito com E minúsculo que você encontra nas obras básicas, né, que a gente, quando está estudando, a gente percebe, e eu não entendia, né? Por que uma tem hora que está com E minúsculo, com outra hora está com E maiúsculo? Né? Falta de atenção no meu estudo. Né? Depois eu aprendi que quando está escrito com E minúsculo é o princípio inteligente, é o começo de tudo. Né? E nesse processo que nós passamos, né, de criação de Deus, né, vai chegar o momento que explicado, né, nas obras, né, que nós nos tornamos espírito com E maiúsculo. Quer dizer que nós já somos o princípio inteligente, individualizado, consciente. Então nós precisamos entender um pouco, né, perceber, atentar para quando nós estivermos estudando, quando está escrito com E minúsculo, espírito, e quando está escrito com E maiúsculo, espírito. Então, quando a gente se deparar nos nossos estudos com E minúsculo, a gente tem que buscar na nossa memória que é o princípio inteligente, é o começo de tudo. Né? É o início, né? É quando Deus está ali já, né? Nós já estamos na criação, na Trindade Universal, o princípio inteligente está ali, ainda adormecido. E quando nós encontramos nas obras um E maiúsculo, espírito com E maiúsculo, nós já podemos, né, ter certeza que esse princípio inteligente já está individualizado. Porque nós sabemos já, né, pelos nossos estudos, que nós somos espíritos, né, nós temos a nossa individualidade, que ela é única, não é igual a de ninguém, porque na criação divina nós fomos criados simples e ignorantes, mas nós somos cada um. Né? Eu não sou igualzinha a minha irmã, né? Porque somos da mesma família, né? Nós temos só a origem genética, biológica, mas em termos de essência, nós somos totalmente diferentes. Então é bom que a gente procure entender bem nos nossos estudos essas duas definições de espírito com E minúsculo e espírito com E maiúsculo. Mas aí a gente precisa buscar, né, entender, né, o que é realmente espírito. E no Livro dos Espíritos, na questão 76, na verdade, é o capítulo 1, né, que fala, né, do mundo espiritual ou dos espíritos, no livro 2, né, e tem o capítulo 1, que é o dos espíritos. E na questão 76, aqui, diz assim: que definição se pode dar dos espíritos? A resposta dos benfeitores. Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Nota: a palavra espírito é empregada aqui para designar a individualidade dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Está vendo como sempre vai aparecer? Na questão 77, a pergunta diz assim: os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta e por isso denominados filhos de Deus?
Aí os espíritos, né, eu acho tão interessante essa resposta, assim, eles respondem assim, meu Deus, como diz, ai meu Deus do céu, né, que meninos, né, que Kardec, né, como ele podia dizer assim, Kardec, mas que pergunta, né, vocês são bobinhos, né, aí ele diz assim, são obras de Deus, exatamente qual a máquina o é do homem que o fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama de sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos sua obra. Então, Deus está acima de tudo. Né? Deus nos criou. Nós não somos emanação dele, como ele está falando. Né? Nós somos criados por Deus. Há o princípio inteligente e o princípio material. E quando, né, nesse processo, né, nós já alcançamos a nossa individualidade, nós nos tornamos espíritos, mas existe um processo, né, de milhões de anos, né, para que a gente pudesse chegar até né, essa individualidade. Né? E na questão 78, os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Né? Aí lá vai a resposta dos benfeitores. Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus exige de toda a eternidade, é incontestável. Quando, porém, ao modo porque nos criou e em que momento fez, nada sabemos. Pode dizer que não tivemos princípios, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. É aí que está o mistério. Então, no momento exato da nossa criação, né, quando fomos criados, ninguém sabe. Né? Dentro da nossa inteligência, né, dentro do nosso processo evolutivo, de como nós somos agora, né, e como seremos ainda daqui a várias encarnações, nós não vamos saber nem em que momento nós fomos criados. Né? Só que podemos saber, ter certeza que Deus nos criou. Né? Teve um momento que Deus, né, nos criou e a partir desse momento de espíritos com M minúsculo, princípio inteligente, nós fomos, né, caminhando, né, nesse processo de evolutivo até chegar o momento de nos tornarmos espíritos com E maiúsculo. Mas quando foi isso? Quando se deu esse momento, o momento exato, ninguém sabe. Aí ele diz que é aí que está o grande mistério, né? Que nós não sabemos, né? Na época, quando Kardec recebeu essas informações através dos benfeitores que ele estava, né, fazendo os ajustes, né, trabalhando na codificação, quer dizer, não souberam dizer e até hoje não se sabe o momento da nossa criação. Por isso que ele é um grande mistério, mas que fomos criados por Deus com um objetivo, isso nós já sabemos, é uma certeza que nós já temos. Então aqui, né, fazendo uma ligeira definição para nós entendermos melhor, nós temos Deus, né, criação, temos o princípio espiritual, o princípio inteligente universal, que é o elemento primitivo e espiritual, cuja natureza desconhecemos, é suscetível de elaboração e desenvolvimento evolutivo para a formação de individualidades inteligentes em união com a matéria. Então, nós temos o princípio inteligente, que nessa elaboração, nesse processo evolutivo, vai chegar um momento em que esse princípio inteligente, quando ganharmos a nossa individualidade, vamos nos unir à matéria. Né? Então, isso explica o nosso corpo, o nosso ser, né? Que chegou a um determinado momento, né? Esse princípio inteligente, né? Ganhou individualidade, que houve a necessidade já do corpo material, né, que é formado através do princípio material ou fluido universal, que é a matéria elementar, a substância primitiva, que proporciona, né, para nós, espíritos, né, com E maiúsculo, né, o nosso processo, a nossa caminhada. Né? Então, nós temos o espírito que precisa da matéria, que num determinado momento vão se unir para que nós possamos caminhar como individualidade,
já para o nosso processo evolutivo, né? E esse princípio material, essa substância primitiva, essa matéria elementar, é que dá, né, a elaboração, né, da formação de tudo que é matéria, né, de todos os tipos que nós conhecemos hoje em dia no nosso mundo em que vivemos. Claro que existem outros que nós desconhecemos em outros mundos, mas nesse mundo que nós vivemos, tudo, né, que é matéria vem da substância primitiva, dessa matéria elementar, porque ela tem várias combinações, né, vários elementos que vão se combinando e vão formando a matéria que nós, né, conhecemos atualmente. Mas aí a gente sempre pergunta assim, mas sempre tem aquela curiosidade, né? Somos curiosos demais, do que a gente não entende, a gente começa, né, a criar, né, histórias, né, definições, né, mas a gente tem que buscar um respaldo científico, né, da ciência, né, para que a gente possa compreender melhor. É um assunto complexo, é verdade, né, já que nós não temos conhecimento suficiente, ciência suficiente para poder entender, né, porque tem o mistério, né, que a gente desconhece e não foi apresentado para nós até hoje por conta do nosso grau evolutivo. Mas, né, nas obras fala-se assim, né, que houve tempo em que não existiam seres vivos na Terra, logo eles tiveram um começo. Isso nós já sabemos, né? A ciência já pôde comprovar. Cada espécie foi aparecendo à medida que o globo adquiria as condições necessárias à sua existência. Então, teve todo um caminhar, né, um passo a passo, né, tudo na coordenação de Deus, né, para que houvesse um momento, né, que houvesse condições necessárias para o aparecimento, né, desses seres, dos seres vivos na Terra, que a gente está falando já aqui na Terra, o nosso mundo em que vivemos, né? Aí eu trouxe essa informação aqui, né, que eu peguei de uma revista científica, né, que diz assim: não se sabe exatamente como eram os primeiros seres vivos. Acredita-se que eles eram microscópicos, muito parecidos com os mais simples micro-organismos atuais. A química explica como surgiram. Isso é uma explicação química. Diz assim: os cientistas, usando os conhecimentos da química, o estudo dos vulcões e experimentos realizados em laboratórios, sugerem que os primeiros seres vivos surgiram em nosso planeta há cerca de 3,5 bilhões de anos. Olha, bilhões de anos. É muito tempo, eu não consigo nem imaginar. Eu não tenho uma capacidade, né, ainda de imaginar 3,5 bilhões de anos para trás, né, a partir de reações químicas ocorridas entre os gases que formavam a atmosfera primitiva, que era muito diferente da atual. Foi em torno de 1920 que dois cientistas, o russo Alexander Ivanovich Oparin, nasceu em 1894, né, e morreu em 1980, e o inglês John B.S. Haldane, não sei a pronúncia correta, que nasceu em 1892 e morreu em 1964. Lançaram uma hipótese para explicar a origem da vida. Essa hipótese química, você vê que foi em 1920. Eles nasceram em 1800, um nasceu em 1892 e o outro em 1894. Só para vocês terem uma ideia, Kardec já tinha desencarnado. Isso é só uma informação que vai servir para nós daqui a pouco. Então, veja só, eu trouxe esse filminho aqui para mostrar para vocês, né, que a ciência, né, foi progredindo, foi evoluindo, né, e já chegou a novas descobertas sobre a formação do universo, dos seres, né? E eu trouxe aqui uma animação daquele cientista inglês, Stephen Hawking, né, estudioso dessa área do universo, né, em que ele vai mostrando, né, desde o início, né, formação das galáxias, Big Bang, formação da Terra, já atualizado nos tempos atuais, já baseado em cálculos matemáticos, né? Então é interessante da gente perceber isso, né? Com a ciência evoluindo, né, vem bater com o que Kardec nos trouxe, né, em 1854, 56, quando ele começou a fazer todo aquele trabalho das obras. Então, eu vou mostrar esse filmezinho bem aqui para vocês. Só um minutinho, por favor.
Aqui tem o computador, pelas pesquisas que eles já fizeram até o dia de Until hoje. the 1920s, everyone thought the universe was essentially static and unchanging in time. Then it was discovered that the universe was expanding. Distant galaxies were moving away from us. This meant they must have been closer together in the past. If we extrapolate back, we find they must have all been on top of each other about 15 billion years ago. This was the Big Bang, the beginning of the universe. But was there anything before the Big Bang? We used to think that the theory of the universe could be divided into two parts. First, there were the laws like Maxwell's equations and general relativity that determined the evolution of the universe, given its state over all space at one time. And second, there was the question of the initial state of the universe. We have made good progress on the first part, and now have the knowledge of the laws of evolution in all but the most extreme conditions. But until recently, we have had little idea about the initial conditions for the universe. However, this division into laws of evolution and initial conditions depends on time and space being separate and distinct. Under extreme conditions, general relativity and quantum theory allow time to behave like another dimension of space. Under extreme conditions, this removes the distinction between time and space and means the laws of evolution can also determine the initial state. The universe can spontaneously create itself out of nothing. Moreover, we can calculate the probabilities that the universe is created in different states. These predictions are in excellent agreement with observations by the WMAP satellite of the cosmic microwave background, which is an imprint of the very early universe. We think we have solved the mystery of creation. Maybe we should patent the universe and charge everyone royalties for their existence. The Earth was formed 4.6 billion years ago and was probably too hot for about the first half-billion years. So life appeared on Earth within 500 million years of it being possible, which is short compared to the 10 billion year lifetime of a planet of Earth type. Which is short compared to the 10 billion year lifetime of a planet of Earth type. Então, aqui é interessante quando ele fala, né, essa é uma explicação científica, baseada nos estudos, né, nos telescópios, né, poderosos que eles têm, na matemática avançada. Né? E ele fala que o universo pode ser, o início do universo foi do nada, né, para você ver ainda como eles estão presos na matemática, né, na parte da exata. Né? Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês no próximo slide é que a codificação do espírito explica, né, desde antes, né, que esse daí é super atual, né, Stephen Hawking aqui, agora, né, cientista renomado, né, então a doutrina espírita explicava essa criação, né, do mundo, né, de maneira muito natural, né, muito, só não tinha ciência para poder comprovar. Então vamos ver aqui um pouquinho. Então, eu trouxe aquele slide, aquelas informações nos slides anteriores, né, porque são informações do nosso século, né, de estudiosos do nosso século, de cientistas, né, que vivem e viveram, né, para esse estudo. Né, e Kardec, né, nos trouxe essas informações, né, em 1857, na publicação do Livro dos Espíritos, né, que ele nos diz assim, que a Terra continha os germes dos seres vivos
e a que aguardavam o momento favorável para se desenvolver. Os princípios orgânicos congregaram-se desde que cessou a atuação de força que os mantinha afastados e formaram o germe de todos os seres vivos. Esses germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma destas reuniram-se então e multiplicaram-se, o livro dos Espíritos. Então, vejam só, né, que coisa fantástica a doutrina espírita nos traz, né? Porque são conhecimentos, né, que na época de Kardec não tinha como comprovar, né? Não existia ciência, né, avançada para que comprovasse essas informações, que atualmente os cientistas, todos eles, né, se dobram, né, a essa criação. Né? Quando ele, nesse filminho do Stephen Hawking, ele mostra, né, que tudo era escuro, né, bem simbólico para a gente, né, que teve um momento que bum, apareceu a luz, né, bem simbólico, porque onde nos remete, né, aos conhecimentos, né, da nossa cultura, né, que faz-se a luz, né, que Deus diz faz-se a luz, né, que a gente começa a compreender, né, eu estou falando um pouco por mim, dessa criação de Deus criando tudo, o Criador de tudo, né? No momento propício, né? Então houve todo um trabalho da criação, do Criador, para que chegasse, né, o universo fosse se formando, né, na formação do universo, dos planetas, até a formação do nosso planeta Terra, do nosso querido planeta Terra, né, que nos dá essa oportunidade. Lembrando também que nos outros planetas isso também estava acontecendo, já tinha acontecido, né, da formação dos seres, né, e a gente está aqui falando do nosso planeta Terra. Né? Então, houve todo um processo, né, da criação até chegar o momento que a Terra foi formada para nos propiciar, né, dentro dessa cadeia de transformações, né, a oportunidade de nós sermos criados, né, sermos um princípio individualizado, né, sermos espíritos, sermos criados, né, para podermos caminhar. Então, nós vamos aqui só recapitulando, né, depois que a Terra foi criada, né, esses germes que estavam latentes, estavam ali dormindo, adormecidos, né, eles ficaram ali, né, adormecidos, latentes, aguardando as condições propícias para se desenvolverem no planeta. Né? Assim, podemos dizer que o princípio inteligente se individualiza lentamente por um processo de elaboração das formas inferiores da natureza, a fim de atingir gradativamente a humanidade. Então, é importante a gente perceber isso, né, porque foi bem, né, foi gradual, lento, né, proporcionando, né, esse processo, na elaboração, primeiro das formas inferiores, até atingir, né, gradativamente a humanidade, né, para nós seres humanos. E no livro A Caminho da Luz, Emmanuel, né, revela que as formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas sob a orientação sábia do Cristo, que coordenava o trabalho de numerosas assembleias de operários espirituais. Acrescenta ele, os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptar às condições físicas do planeta, ensinando-se as construções celulares, segundo as possibilidades do ambiente terrestre, tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido. Então, essa criação, né, teve toda uma orientação. Né? Por isso que quando a gente fala que não é do átimo, não é assim, do nada, né? Porque olha só, você vê que numerosas assembleias de operários espirituais reunidos com Cristo sobre a coordenação, sobre a orientação do Cristo, né? Esses fluidos eram manipulados, né, para se adaptar às condições físicas do nosso planeta, que tinha sido criado, né, para que proporcionasse, né, possibilidades de ambiente terrestre, né, e tudo obedecendo a um plano. Né? Deus não faz nada à toa. Né? A nossa criação não é do nada, não é à toa, né? Não é assim, né? Vamos brincar de fazer seres humanos, vamos brincar, não é, tem um objetivo claro, sério, né? Então é importante a gente entender, quem puder, né, tiver a oportunidade de ler esse livro, ele é muito bacana e ele nos esclarece muito.
Mas aí a gente pergunta assim, mas como é esse processo, né? A gente fica curioso de saber, né? A Terra apareceu, ficou todo mundo lá no estado latente, os germes ficaram ali adormecidos, esperando o momento propício, as condições necessárias para que eles pudessem se manifestar, digamos assim, né? Então aqui a gente pega um pouquinho, né, do conhecimento das obras básicas e diz assim: evolução do princípio inteligente. Lembrem que nós ainda não estamos aqui ainda nesse início de estudo, nós ainda não somos espíritos com E maiúsculo, nós somos princípio inteligente. Aí ele diz assim: o princípio inteligente se individualiza lentamente por um processo de elaboração de formas inferiores da natureza, a fim de atingir gradativamente a humanidade. Vimos isso daqui a pouco, anteriormente. Através de 1000 modelos inferiores, nos labirintos de uma escalada ininterrupta, através das mais bizarras formas, sob a pressão dos instintos e a serviço de forças inverossímeis. Vai tendendo para a luz, para a consciência, esclarecida para a liberdade. Então, tudo se encadeia de uma forma tal que o germe, todas essas inteligências, esses seres, né, eles vão sendo criados, né, e ele fala aqui de uma forma bizarra, quando a gente vai ver nos livros das ciências, né, a gente vê as primeiras formações, né, tudo isso, né, para que a gente pudesse, no momento exato, se manifestar, né, se nos tornarmos espírito. Então, teve todo um trabalho da espiritualidade para que, nesse processo, né, de transformação, né, para oportunizar o espírito individualizado, o princípio inteligente já individualizado, nós, espíritos, pudéssemos, né, ser criado, né? Não podia ser no momento para o outro, né? Porque a Terra estava em formação, né? Tinha acabado de ser criada, né? Ainda teve então todo um processo. Então houve, né? Nessa escalada, como ele fala, ininterrupta, né? Não parou, né? A formação desses modelos, né? Para que a gente pudesse depois se manifestar. Bem, então essa evolução dos seres, né? Dentro das condições, né, climáticas, né, cada fase, né, da mais bizarra, né, como ele fala, né, até os dias atuais, todo esse processo foi ocorrendo de uma forma muito criteriosa, né? Os benfeitores espirituais trabalhavam tanto no plano espiritual quanto aqui no plano material para propiciar, né, a criação, né, a manifestação do espírito individualizado. Eu trouxe esse filminho aqui para vocês terem uma ideia, né, de como é que isso foi ocorrendo, né? Eu tenho uma necessidade muito dos filminhos, né? Então eu trouxe aqui para vocês poderem, para a gente poder visualizar como é que isso foi ocorrendo, né? Aqui nós temos uma imagem, né? Desde a célula mais simples, né, até o humano, né? Então aqui dá para a gente perceber todas a variação, né? Como é que foi ocorrendo, né? Todo esse processo até chegar ao homem, tá certo? Então vamos passar esse filminho aqui para a gente ter uma ideia aqui. Esse vídeo não tem som, tá, gente? É assim mesmo. A gente está recapitulando, né, a formação das galáxias, né, o início de tudo.
situação super difícil, né, para um ser vivo, né, vai modificando através dos milhões de anos, até a primeira formação. Está vendo que eles vão evoluindo, né, cada um dentro da sua origem, adquirindo complexidade cada vez maior. Já consegue se movimentar na terra, né, já tem a vegetação. Mais uma movimentação. Milhões de anos se passaram, veio o meteoro. O trabalho dos espíritos superiores, benfeitores, engenheiros federais, vai trabalhando, proporcionando as condições até os dias atuais, né? Então é interessante da gente perceber, né, esse movimento, né, de crescimento, né, dessa inteligência, né, quando você olha para o aqui e agora, né, como é que nós, né, da onde nós viemos e como nós estamos agora, né? Esse desenvolvimento tecnológico que nós temos, né? Só que a gente percebe que não só a tecnologia evoluiu, né, mas precisa também evoluir a nossa moral, que é para isso que nós estamos aqui. Então veja que oportunidade nós temos, né, da criação divina, né, de Deus, né, sendo o Criador, né, que oportunidade nós estamos tendo, né, de crescimento. Então vamos continuar. Então, nesse processo evolutivo, né, de micro-organismos, né, até os dias de hoje, como nós vimos no videozinho atrás, né, tem uma pergunta assim: se o princípio espiritual passa por vários estágios nos reinos inferiores, isso significa que ele está submetido à reencarnação? Sim, faz parte do processo, é a resposta dos benfeitores. O princípio espiritual desdobra experiências reencarnatórias, desenvolvendo-se em complexidade até atingir condições para transformar-se num espírito. Então, todos esses seres, né, iniciais, né, como começou, né, os micro-organismos, né, eles foram passando por processos, né, que a cada momento, né, que havia uma transformação, eles já ganhavam uma complexidade maior. Por isso que começa, né, bem no micro-organismo, na nômade, vai adquirindo, através desse processo, né, do trabalho da espiritualidade no plano espiritual e aqui, proporcionando para que esses animais, esses seres, né, pudessem ir adquirindo mais complexidade até chegar no homem, né? Então, digamos que era um processo reencarnatório, né? Por exemplo, a pulga, né? Isso é bem abstrato, né? A pulga, depois para o carrapato, né? Então, cada fase era um tipo de complexidade que ia adquirindo, né? Você vê que, né, eles estão ali dentro da água, né, se formando os protozoários, né, depois vai chegar a parte dos peixes, dos anfíbios, e é um processo cada vez maior de complexidade até chegar no homem. Né? Então é bem interessante isso, né? Eu fico imaginando assim, meu Deus do céu.
é muita coisa, muita informação para a gente poder compreender. Eu ainda na minha, né, a minha capacidade, né, me sinto um pouco confuso ainda, né, mas esses entendimentos, né, que a gente vai tendo, lendo o livro, né, que a gente vai compreendendo, né, essa transformação, né, que vai ocorrendo, né, até chegar o momento que você vê como a criação, como Deus, né, ele é misericordioso, que foi dando oportunidades, né, desenvolvendo esse trabalho, né, das formas, né, mais bizarras, que até chegar, né, no momento exato em que o espírito, né, pudesse se individualizar e nós, seres humanos, pudéssemos, né, vir para que cumpríssemos com o nosso, nosso o nosso compromisso, né, evolutivo. Né? E tem uma questão aqui, a 607, que diz assim: disserte que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corpórea, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Numa série de existências que precedem o período a que chamais de humanidade. Então, você vê que houve um preparo, né? A cada momento, a cada estágio, a cada bilhão de anos, né? Era um momento de determinada forma de vir ao planeta para que a gente pudesse ir adquirindo, né, mais complexidade, né, até chegar ao momento que nós, seres humanos, pudéssemos vir ao planeta. Bem, e nesse caminhar, né, dos seres vivos, né, nas suas formações, desde a mais bizarra até chegarmos à humanidade, né, que é longo, né, existe todo um processo, né, para poder proporcionar o espírito atuar na matéria. Mas o que é a matéria? Né? Nos nossos tempos de escola, dizia-se que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Mas a doutrina espírita nos esclarece que matéria é tudo sobre o qual o espírito exerce a sua ação. E ela existe em estado que nós desconhecemos. Né? A gente não conhece, ela não só ocupa, ela não só tem massa e ocupa lugar no espaço. Existe, né, matéria que a gente não conhece, não consegue enxergar, né, por ela pode ser etérea, sutil, como o ar. Né? Então, esse conceito que nós temos que matéria, que é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ele vai, né, nos dias atuais, ele não tem mais validade. Né? Sim, tem massa e lugar no espaço, mas tem outros tipos de matéria, né, que nós desconhecemos, que nós não enxergamos, porque ela pode ser etérea e sutil. Eu comparo muito, né, essa etérea e sutil, né? Você sabe quando está abastecendo no posto de gasolina, né? Que você olha assim, num dia muito quente, né? Ou então no asfalto mesmo muito quente, você vê aquela como se fosse um vapor, uma coisa assim estranha, né? Eu, né, na minha procurando entender, eu penso que o etéreo sutil é mais ou menos assim, né? Porque o ar é um exemplo, né? A gente não enxerga, não vê, mas ele está aí presente. Né? E Kardec diz que a matéria é o intermediário com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. Então, né, dentro dessa cadeia, né, da formação dos seres vivos, né, nós podemos dizer que esses são inúmeros avatares em milhares de organismos diferentes, né, que devem dotar o princípio inteligente de todas as forças que lhe hajam de servir mais tarde. Então, avatar, né, é uma crença hinduísta, né, que é descida de um ser divino na Terra em formas materializadas, podem assumir a forma humana ou a forma de um animal. Né? Isso é uma definição, né, hindu. Né? Então, todos esses seres que foram, né, sendo desenvolvidos, né, até chegar ao humano, nós podemos dizer que foram avatares nos proporcionando, né, forças diferentes, né, até podermos, né, sermos individualizados. Né? E esses avatares, né, é interessante a gente
e compreender que eles têm por objeto desenvolver um envoltório fluídico, dar-lhe a necessária plasticidade, fixando nele as leis cada vez mais complexas que regem as formas vivas, criando-lhes assim um tesouro potencial, mediante o qual possam um dia manipular a matéria de modo inconsciente, para que o espírito possa operar sem o entrave das amarrações, dos liames terrestres. Então, tudo isso, né, esse processo dos seres vivos, né, vai criando, né, um envoltório, né, que vai nos ajudar, como espíritos que somos, né, vivos aqui, atuar na matéria. Né? Por sermos de formação diferenciada, né, que nós desconhecemos, né, o espírito vai precisar de um envoltório, né, fluídico para atuar na matéria. Né, que a gente depois vai ver com mais detalhe, né, sobre o perispírito, né, vamos estudar com mais detalhe. Né. Então, essas formas vivas vão desenvolvendo esse envoltório para que no momento certo da nossa individualização nós possamos vir e atuar na matéria. Né. Vocês vejam como é complexo, né, como todo esse encadeamento, né, da formação dos seres vivos até chegar em nós, né, hoje. Então, só para a gente compreender melhor, né, diz assim: o princípio espiritual evolui gradativamente a partir do mineral, passando pelos reinos vegetal e animal, até alcançar o reino anominal, quando atinge a racionalidade. O princípio inteligente manifesta assim das seguintes formas: reino mineral, na forma de movimentos da matéria, pois o átomo já se agita por si só. Poder agregador. Aí tem uma outra explicação aqui do lado. Mineral, atração e repulsão, que são o prelúdio daquilo que mais tarde se tornaria simpatia, antipatia, amor. Isso é um paralelo, tá? Reino vegetal, através do germinar, nascer, crescer, enfim, em forma de vida. Sensibilidade, vegetal. Sensibilidade, que é o prelúdio da percepção do mundo, ao redor da consciência, pois esta percepção permite saber onde termina e o outro começa. Reino animal, manifesta através do instinto e das sensações, motilidade. Animal, instinto, sobrevivência, procriação, vida em bando. Reino nominal, sob a forma de consciência, de racionalidade, inteligência. Nominal, inteligência racional, com ela a consciência, livre-arbítrio. Com estes atributos desenvolve a moralidade. Então, é uma comparação, né, dos reinos, né, para até chegarmos, né, no reino nominal. Né? Então, esse processo do reino mineral, do reino mineral, como nós falamos anteriormente, vai ganhando mais complexidade até podermos, né, de espírito, nos tornarmos espírito individualizado. Né? Então, tem todo esse processo, passando por todos esses reinos, adquirindo, né, complexidade, né? Como ele fala aqui, poder agregador, sensibilidade, motilidade, inteligência, mas tudo isso, né, dentro desse processo, né, de milhões de anos, né, até podermos atingir, né, o reino nominal. É só uma comparação, né, um entendimento que a gente tem sobre até o que é que nós vamos adquirindo nesses processos, né, elaborados do plano. Aqui nós temos mais ou menos um gráficozinho, uma tabelinha para a gente poder entender. Então, a criação, né, tem um processo de individualização até no individualizado. Né? Então, o princípio espiritual, né, aqui nesse momento, na união de moléculas, ele é mineral, né? Depois o princípio espiritual adquire sensibilidade no reino vegetal, o princípio espiritual, né, adquire mobilidade, instinto no reino animal, né? Essa é a evolução do princípio espiritual. Até chegar, né, no espírito, é quando ele está individualizado, em que ele adquire inteligência, livre-arbítrio. Aqui, nesse momento, começa o reino hominal. Né? E diz assim, né, Leon Denis, né, no livro dele, Depois da Morte, ele fala assim: na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece, possui-se e torna-se consciente. Né? Quem puder também, né, tiver oportunidade, né, curiosidade, interesse, né, que aliás faz parte das nossas obras complementares, Leon Denis, ele nos explica com bastante propriedade, né, nos esclarece sobre esse processo evolutivo de todos nós.
Aí a gente fica imaginando, né, quando a gente olha assim, né, para a nossa existência, né, a gente fica pensando assim, né, o que nós temos ao nosso redor, né, desses seres, né, da flora, da fauna, né, é, dos diversos, né, animais que temos aí, de diversas plantas, né, flores, né, das várias características de homem, né, que temos, né, a gente se pergunta assim: quem recusará ver nos milhões de existências a palpitarem no planeta a elaboração sublime da inteligência, prosseguindo incessante na extensão indefinida do tempo e do espaço? Tudo no universo está submetido à lei do progresso, desde a célula verde, desde o embrião errante, boiando as flores das águas, a cadeia das espécies, diferentes manifestações do princípio inteligente, tem se desenrolado através de seres variados até nós. Então a gente olha assim, né, e a gente diz, só pode ser Deus. Né? Você vê os depoimentos desses cientistas, né, que eles chegam no momento que eles não sabem mais explicar. Né? Eles não conseguem matematicamente provar como, né, apareceu, né, a criação, né, de algum ser, as transformações que ocorreram. Né? Não existe modelo matemático que explique tudo isso. Né? Então, existe uma força maior. Né? Einstein, né, falava que foi Deus. Stephen Hawking, né, não sei se vocês assistiram o filme, né, A Teoria de Tudo, ele chega um momento que ele nega, né, e a esposa dele dizendo, não, tem algo mais acima de tudo que é Deus, e ele nega até que o momento que ele aceita. Né? Apesar dele não escrever isso, mas ele diz, né? Só pode ser Deus, né? Que criou tudo isso, né? Só pode ser de Deus, vindo de Deus. Né? Então é interessante isso, né? De ver que a ciência, né? Ela vai tentando explicar matematicamente, mas tem um momento que ela não consegue, né? Então só pode ser, né, Deus, né? Que na primeira pergunta, na primeira questão que Kardec elaborou, né? O que é Deus, né? E ele fala, né, que é o tudo, né, causa primária de todas as coisas. Né? Então, tudo vem de Deus. E só para a gente já, né, caminhando para a nossa finalização dessa apresentação, nós trouxemos aqui uma enquete, né, um esquemazinho, né? Então, que nós temos Deus, temos o princípio inteligente e o princípio material, né? Temos aqui a essência espiritual, né? Temos o perispírito, que faz parte do princípio material, que está onde contém o princípio fluido cósmico universal, que desenvolve o perispírito, o fluido vital e a matéria bruta. Né? E aqui nós temos o espírito, né, que atua na matéria animalizada e que, né, somos nós, a humanidade. Tá bom? Só para a gente poder fixar melhor, né, esses conceitos, né, o entendimento da sequência da formação. Bem, para encerrar, né, esse estudo, né, eu trouxe aqui um filmezinho, né, que eu capturei da internet, mas foi através do trabalho que a Evelyn, né, desenvolveu, né, sobre esse tema, Origem e Natureza dos Espíritos. É um filmezinho, né, muito legal, muito esclarecedor. Espero que vocês gostem.
Que maravilha, né, gente? Né? Você vê nessa apresentação, né, a criação divina, né? Deus nos criando, né? Deus desenvolvendo, né? Trabalhando, né? Nos proporcionando a oportunidade de estarmos aqui, né? Aprendendo, né? Se desenvolvendo. Né? Então, agradeço a todos, né? Então, até a próxima oportunidade.